Olá, amigos e amigas. O tema do quadro Ponto de Vista de hoje será: as pessoas estão tão acostumadas com a maldade e com a falsidade que a bondade e a verdade lhes parecem uma afronta. Você já parou para pensar que a bondade humana pode ser encarada como algo ruim para algumas pessoas? Por mais incrível que isso possa parecer, alguns indivíduos não admiram essa característica e acham que quem é bom o está sendo porque visa algo em troca, ou mesmo que é uma pessoa falsa. Isso mesmo. As pessoas estão tão acostumadas com a desonestidade, com a corrupção, com a violência, com a maldade e, claro, com a falsidade, além de tantos outros adjetivos negativos, que não acreditam mais que o bem possa existir no coração das pessoas. Diz o ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Realmente, existe muita maldade no mundo, mas ainda que seja difícil de acreditar, há mais pessoas boas do que ruins. Contudo, muitas das vezes, os bons se calam e por isso os maldosos ganham destaque. E por vezes aparentam saírem como vencedores. Se os bons fossem mais destemidos, a bondade seria mais comum do que se imagina. Mas para isso é preciso mostrar-se, sair do esconderijo. Há casos em que a pessoa que ajuda porque gosta de ajudar e se sente bem fazendo isso é taxada como aquela que quer ser o centro das atenções. Também já vi casos de pessoas que ajudaram serem desprezadas, simplesmente porque quem ele ajudou ficou com raiva de ter precisado de ajuda. Existem pessoas que de fato não querem e nem merecem ser ajudadas, porque estender a mão para elas é o mesmo que dar-lhes um tapa na cara. Pessoas assim são narcisistas, orgulhosas, soberbas e arrogantes, além também de serem egoístas e egocêntricas. Por terem tais características, dificilmente pedem ajuda, e quando pedem, passam a ter ódio de quem os ajudou. Existem casos também de pessoas que pedem ajuda constante, e quando a pessoa nega um mero favor, é taxada como egoísta, ainda que a cota de ajuda dela tenha chegado ao fim, isto é, o poço secou, pois em dado momento ela percebeu que a ajuda se tornou uma espécie de exploração. Como dizia Luiz Gonzaga, a esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. De tal modo, existem indivíduos que passarão a vida toda pedindo ajuda, como se todos tivessem a obrigação de ajudá-los, ainda que eles não procurem uma saída definitiva para os seus problemas. É por isso que é importante aprender a dizer não. No canal tem um vídeo justamente sobre a importância de dizer não em dadas situações. Como dito, há vários tipos de pessoas no mundo, com várias formações de caráter e índole. Por isso, o que parece errado para um pode ser certo para o outro. Em uma cultura de corrupção, somente os espertos parecem prevalecer, mas a justiça anda no encalço de tais pessoas, e ainda que por um momento pareça que elas se deram bem, a própria vida faz questão de cobrar. É a lei do retorno. Tudo que fazemos volta para nós, seja bom ou ruim. Desconfiar de atos de bondade se tornou comum porque a maioria das pessoas querem o seu lugar ao sol. E por isso não compreendem quando alguém se desprende das amarras sociais e passa a tratar os outros como seres humanos. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro e compreender o que cada um sofre. Somente assim a bondade pode prevalecer. A maioria das religiões, ou todas elas, pregam que a bondade é essencial para alcançarmos a plenitude. Se a bondade é algo essencial, a humildade é o elemento primordial, ou seja, a pedra angular que fundamenta os valores humanos mais nobres. Portanto, quase sempre aquele que conhece suas limitações será também bom, porque ao compreender seus limites, ele também compreende os limites do seu próximo. Por isso, agirá com mais cuidado, zelo e empatia. A evolução humana no quesito bondade só ocorre quando nos desprendemos de nós mesmos. Assim, todos os empecilhos e tabus sociais são quebrados. O homem, quando age em conjunto visando o bem comum, é capaz de traçar o rumo de toda uma geração. A partir do momento em que olharmos para os outros, assim como olhamos para nós mesmos, o mundo sofrerá uma mudança inevitável, e para melhor. Parece uma frase clichê, mas de fato, mudamos o mundo ao mudarmos o que somos. O homem precisa pensar além de sua própria consciência, pensar no coletivo e jamais no individual. Podemos usar como exemplo as formigas, que têm uma mente coletiva e trabalham em prol de si mesmas e da rainha.
Essa mentalidade coletiva as leva a sobreviverem a todos os obstáculos que aparecerem, por mais difíceis que possam parecer. Ao nos concentrarmos apenas na maldade e na falsidade, como se a bondade fosse um mero artifício e não atitude humana, nos colocamos em um caminho perigoso, no qual atraímos para nós mesmos apenas coisas ruins, pois a crença de que todos são maus cria raízes. Essa mesma perspectiva se aplica à falsidade. Não existe, como dizia Maquiavel, uma natureza humana perversa. Os seres humanos não nascem maus. A maldade, assim como a bondade, é aprendida e passada adiante. Mas, desde cedo, tomamos ciência do direito natural. Logo que aprendemos a pensar, compreendemos, ainda que de maneira rasa, o conceito básico de certo e errado. E no decorrer desse caminho, escolhemos por qual deles queremos seguir. E ainda que não escolhamos, a própria vida fará questão de escolher. Não que exista um destino, mas é porque ainda quando a gente não escolhe alguma coisa, a gente está escolhendo, porque a gente escolheu não fazer nada. A sociedade influencia de maneira sem igual o comportamento humano. Assim como dizia Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce puro, a sociedade que o corrompe, sejam por aspectos éticos, morais, culturais ou sociais. Assim, não se pode encarar que a maldade e a falsidade sejam as únicas características humanas. Se assim for, o ser humano deixou de ser humano e se tornou algo fora da natureza, pois nem mesmo as feras selvagens são falsas ou más. Os homens, nesse caso, seriam mais próximos de monstros ou de demônios. Ainda que capaz de praticar as maiores atrocidades, como já vimos nas grandes guerras mundiais, o ser humano tem a capacidade de surpreender também pelo lado positivo. As missões humanitárias, como os Médicos Sem Fronteiras, o envio de suprimentos e mantimentos quando há ocorrência de desastres naturais, a instalação de hospitais, asilos, creches e estabelecimentos educacionais sem qualquer custos para os mais necessitados, bem como o envio de missionários para países pobres ou vitimados pela guerra, são apenas alguns exemplos da bondade, da caridade e da solidariedade humana. Devemos acreditar que o bem sempre vence o mal. Do contrário, viveremos em uma bolha de proteção, evitando qualquer tipo de relacionamento, convívio ou interação. A bondade não é um mero aspecto evolutivo, como dizem muitos cientistas, mas uma característica humana, que nos diferencia dos animais. Portanto, ser humano significa ser bom, pois essa é a única maneira de viver pacificamente e em harmonia. Não se espante com o bem, não se acostume com o mal, pois quando banalizamos algo, isso se torna comum, e quando chega nesse ponto, dificilmente mudaremos. De tal forma, também seremos atraídos pelo mal, já que ele parece ser a única saída, quando não o é. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até mais.